Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos breves comentários que nós estamos fazendo sobre o período regencial. O período regencial, no nosso último comentário, como eu falei com vocês, que ele foi marcado principalmente pelo ato adicional de 1834, que vai gerar uma grande instabilidade no país. Ele é um ato adicional, ele vai dar maior autonomia para as províncias, descentralizando o poder da corte do Rio de Janeiro, das mãos dos regentes que estavam comandando o país, já que o nosso imperador ainda era uma criança, um pré-adolescente, uma criança e um pré-adolescente. Não tinha idade ainda para assumir. Só que essa descentralização ela vai gerar graves instabilidades políticas e graves revoltas em toda a região do país. Por exemplo, a revolta dos malês, a revolta dos cabanos, a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a farroupilha, a praeira. São revoltas grandes e cada uma com uma característica específica e com uma demanda, principalmente demandas de autonomia em relação à corte. Esse quadro todo ele só vai modificar em 1840 com duas ações do governo. Primeira, a lei de interpretação do ato adicional, que é uma lei que vai conter de novo a autonomia das províncias e vai tentar centralizar o poder nas mãos da corte, nas mãos do governo central, que é o governo imperial aqui do Rio de Janeiro. E o segundo, a maioridade do imperador Pedro II, que com 15 anos, em julho de 1840, vai assumir o trono. É o quero já que nós falamos lá no vídeo do período regencial anterior. É interessante a gente destacar uma revolta muito específica que aconteceu na Bahia, que foi a revolta dos malês. A revolta dos malês ela vai acontecer em 1835, vai durar até 1838, mais ou menos. Ela vai ser fortemente reprimida pelo governo imperial. Vai ser uma repressão bastante forte, mas ela tem uma marca muito específica em relação a algumas revoltas. Além da participação popular, ela foi feita por negros, ex-escravos e escravizados que vinham da região de Mali, daí malês, que eram alfabetizados. Eles liam em árabe, porque eles seguiam a religião islâmica. Então eles conseguiam se articular sem a percepção do próprio governo da Bahia e das elites brancas. A Bahia era um estado marcado pela forte presença negra, marcado também por uma presença de diversos grupos étnicos oriundos da África. E, é claro, as elites baianas e a própria elite imperial temia sempre uma rebelião escrava na região, temia o haitianismo, uma rebelião escrava que levasse a uma independência da região e levasse a uma guerra completa, semelhante ao que aconteceu no Haiti. Esses escravos, eles chegavam da África e eles carregavam aqui um colar com um livreto pequenininho, que eram versos do Alcorão em árabe. E eles usavam como se fossem amuletos, como se fosse um amuleto. De forma geral, a população ela não entendia aquilo muito bem, aquela linguagem, e não entendia a comunicação que eles falavam. E eles conseguiam se comunicar e conseguiram se articular e tentar elaborar uma revolta. Essa revolta teve andamento, consequências, mas ela foi reprimida pelo governo imperial com bastante força. É interessante a participação de alguns personagens. Um deles é a Luísa Marim, que é a mãe do poeta Luiz Gama, que era um abolicionista, que vai ser um dos grandes abolicionistas, um poeta do abolicionismo também, e o destaque pelo fato dela ser uma das articuladoras também desse movimento. Esse movimento também contava com uma presença feminina muito forte.
Então essa revolta dos malês, como ficou conhecida, era uma revolta marcada pela presença desses africanos letrados e por uma forte participação popular e pela presença também de grupos étnicos diferentes em prol de uma só demanda, que era a liberdade dos negros e também, é claro, melhores condições de trabalho, que era a grande demanda desse grupo. Um abraço, fiquem bem e vamos continuar nas próximas aulas falando da regência. Até mais.